meu nome é Tarine, mas você pode me chamar de Tari. Aqui nesse canal a gente fala sobre livros, sobre a vida, sobre o que mais der na telha. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas leituras de maio. É um conteúdo que eu quero voltar a trazer aqui para o canal, um resumo de como foi o meu mês em matéria de leituras. A primeira leitura que eu concluí no mês de maio foi Os Diários de Sylvia Plath, de 1950 a 1962. Li esse livro junto com minha amiga Sabrina, do Sabrina Talks, e foi maravilhoso ler com ela. Eu recomendo muito que você que tem vontade de ler esse livro, leia junto com um amigo, uma amiga, enfim, alguém que você tenha uma certa intimidade, que você confie, porque as discussões acabam sendo muito íntimas e emocionais, especialmente se você já passou por coisas que a Sylvia passa aqui. Sabemos que ela tirou a própria vida aos 30 anos, então ela sofria com uma depressão bastante severa, que no início dos diários não se apresenta muito fortemente, mas que vai aumentando, vai sendo mais perceptível à medida que vamos lendo os diários, as entradas. Então isso é algo que eu já deixo bem claro, antes mesmo até de me aprofundar muito no livro, é que se você sabe que pode ter gatilhos relacionados à depressão, relacionados a pensamentos suicidas, relacionados até mesmo a falas muito preconceituosas e infelizes que ela tem aqui, falas racistas, com cunho antissemita. Ela também tinha um problema muito forte com a mãe, ela também tinha uma tendência de ter uma forte dependência emocional das pessoas que conviviam com ela. Então é interessante que você saiba de tudo isso e escolha um momento aí da sua vida mais adequado para ler, ou decida não ler esse livro. A gente tem ali realmente um mergulho na mente de uma escritora. Temos essa parte de ser uma mente depressiva e enfim, de ser uma mente de uma pessoa que acaba tendo muitas oscilações de humor, muitos pensamentos intrusivos e negativos, mas a gente também tá lidando com uma mente brilhante de uma mulher que escrevia muito bem, que sabia muito bem o quanto ela era boa, o quanto ela tinha talento, mas ao mesmo tempo sofria muito com a falta de reconhecimento. No decorrer dos diários, ela vai conhecer o Ted Hughes, que foi marido dela, com quem ela teve 2 filhos, e ele continuamente era publicado enquanto o trabalho da Sylvia era rejeitado. E a gente sabe que é um trabalho no qual ela colocava tudo de si, porque tem muitos traços autobiográficos na obra dela, e a gente entende aqui o quanto é doloroso você colocar o seu eu mais íntimo na sua obra para depois um editor ler aquilo e dizer que aquilo não é nada. Então isso também mexia demais com ela, e isso entristece a gente enquanto a gente vai lendo, porque a gente vê o quanto ela tem uma construção literária muito boa. Os primeiros diários, assim, eles são muito voltados para esse esforço dela em transformar experiências em escrita, em literatura. Tanto que a gente tem sementes aqui muito definidas do que seria a redoma de vidro. Ela usa essa expressão várias vezes aqui, a redoma de vidro, porque é uma metáfora para como ela se sente em diversos momentos. E ao mesmo tempo a gente tem uma mulher de muitas paixões e que quer muito da vida, que ama a vida, ama as pessoas. E isso me devastou muito enquanto eu lia, porque a gente sabe como a vida dela terminou e ela queria muito viver, ela gostava da vida. Também encontramos conflitos da Sylvia com o fato dela ser uma mulher escritora e ela quer muito estar em vários lugares e ter diversas vivências que, numa sociedade como a que ela vivia, muito machista e com papéis muito definidos de como uma moça de família deve ser, ela não poderia estar nesses lugares e conhecer pessoas que estavam nesses lugares para transformá-los em personagem.
Ela diz em determinado momento até que ser mulher era uma tragédia na vida dela. E Silvia também era uma mulher muito inteligente e estudiosa, então os diários estão repletos de referências a filmes, a livros que ela lia. Ela fala muito sobre os estudos de alemão, sobre a vontade dela de aprender e ao mesmo tempo como isso é difícil. Ela fala também sobre o período no qual ela foi professora e como ela se pressionava e sentia as pressões externas para poder ensinar as pessoas e como ela não se sentia suficiente, como ela não se sentia boa o bastante. E são passagens muito identificáveis. É um livro que conversa muito com você, dependendo de quais são as suas inquietações. E são inquietações muito parecidas com as que eu tenho. Inquietações sobre momentos de vazio, que ela tem muito aqui. Inquietações sobre síndrome do impostor e... Enfim, são inquietações que eu tenho e que ela demonstra muito aqui e que você acaba se envolvendo bastante. Por isso mesmo é um livro que eu não recomendo sem ressalvas, mas que tem passagens belíssimas, muito bem escritas, como eu disse. É um diário que tem um esforço literário, um diário de escritora mesmo. Ela usa o diário como uma ferramenta para melhorar a própria escrita. E é muito interessante porque no começo isso é mais evidente, essa quase antecipação dela de que alguém vai ler aquilo, porque parece que ela tem ali um leitor em mente ao escrever. Ela quer escrever super bem e detalhar muito as memórias. Ela vai dizer em determinado momento que é impossível capturar a vida se a gente não mantém diários, algo que eu acredito como uma pessoa que mantém diários. E ela tenta realmente capturar os cheiros, os sons, as imagens de maneira muito literária. Mas aí, mais da metade para o fim do diário, ela tá mais focada na escrita do romance que ela quer publicar, dos poemas, e aí o diário se torna mais fragmentado. E aí a leitura até se torna um pouco menos interessante, porque a gente, pelo menos eu, me interesso bastante pela questão literária na escrita de diários, por essa vontade de capturar as coisas de uma maneira mais poética, mais metafórica. E isso se perde um pouco, mas dá para entender. Tem a ver com o período no qual ela tá vivendo. Então é isso. Tenho as minhas ressalvas ao recomendar esse livro, por todos os temas que são abordados aqui pela Silvia e pelas falas preconceituosas que ela tem também. Mas para quem quer conhecer a escritora e entrar em contato com um diário que tem esse toque literário muito forte, vale a pena e para mim valeu muito a pena. A segunda leitura que eu vou comentar eu recebi de presente da Avoa Edições, que é aqui da minha cidade, do meu estado. É um quadrinho do Fábio Kiel chamado A Ausente Ordem das Coisas. E é um quadrinho que tem um traço super interessante, meio sombrio. Ele trata de um rapaz que tá fazendo o grafite dele lá numa boa e de repente ele é engolido por uma mulher e vai entrar no mundo ali cheio de figuras lendárias e míticas e tudo mais. É um quadrinho muito onírico e surreal e muito caótico. Ele também tem referências mitológicas e eu gostei bastante. Confesso que na primeira vez que eu li eu falei, o que está acontecendo? Foi uma coisa bem difícil de entender, mas aí com o tempo eu fui vendo que o objetivo dele é realmente esse, é não se esgotar, é propiciar várias interpretações, e por isso eu recomendo muito, mas não espere algo com começo, meio e fim, ele tá sempre começando, praticamente, e eu achei isso muito interessante. A terceira leitura que eu fiz está registrada num vlog que eu fiz aqui pro canal, que foi o primeiro vídeo dessa nova fase aqui do meu retorno, A Convidada do Casamento, da Carson McCullers, uma das minhas autoras favoritas. Ela tem uma voz muito distinta, muito única, na minha opinião. E aqui ela criou uma personagem, a Frankie, uma garota de 12 anos num longo verão de muita solidão e de muito não pertencimento. Ela quer se associar ao casamento do irmão, que estava lutando na guerra,
estava no Alasca e vai se casar com uma moça, e a Frankie põe na cabeça dela que ela vai sair da cidade que ela mora, uma cidade muito pequena e que ela considera muito triste, coisa que ela não considerava, mas a cidade foi deixando ela melancólica justamente por essa sensação de não pertencer àquele lugar. E ela põe na cabeça dela que o casal recém-casado vai levá-la para morar junto com eles, ela vai abandonar a cidade. As duas pessoas que fazem companhia para ela são o John Henry, o primo dela de 100 anos. Que 100 anos? Tô maluca. As duas... O menino tem 6 anos, calma. As duas pessoas que fazem companhia a ela são o John Henry, de 6 anos, que é primo da Frankie, e a Berenice, que trabalha na casa dela como cozinheira. E a Carson McCullers vai tratar de questões raciais aqui nesse período de final da Segunda Guerra, através da Berenice e da família dela. A Berenice é uma mulher negra e ela vai dizer para Frank em determinado momento aqui, mostrar para Frank os privilégios que essa garota tem, ainda que seja uma garota pobre. Ela vai dizer que ela ganha muito pouco, ela vai dizer que por ser uma mulher negra, em determinados momentos ela se sente muito aprisionada, assim como a família dela, porque a sociedade está todo o tempo oprimindo essa mulher. E é uma passagem super marcante do livro, assim como a conexão que vai se estabelecendo entre esses três personagens. Eu fiquei muito apaixonada por esses personagens, querendo muito que nada de ruim acontecesse com eles. Carson McCullers não tem dó da gente, ela sempre deixa a gente ali aflito, ao mesmo tempo que ela às vezes tem uma narrativa mais lenta, ela faz com que a gente não queira parar de ler, porque a gente se apega muito aos personagens que ela cria. Quero ler mais Carson esse ano ainda, talvez a obra-prima dela. Aliás, vou ler a obra-prima dela, se tudo der certo, que é O Coração é um Caçador Solitário. E por fim, a última leitura que eu fiz em maio foi Anne Javon Lee, que eu também comentei a respeito naquele vlog. A gente vai reencontrar Anne Green Gables, ou Anne Shirley, que agora já tem 16 anos. No primeiro volume da série ela é criança e vai, enfim, ficando pré-adolescente e tal, e aqui ela tem 16 anos, e no final do volume anterior ela decide ficar em Green Gables para ajudar a Marilla, porque ela tá precisando de alguém ali, e é um sacrifício que ela faz, mas que ela faz de bom grado, porque ela quer muito ajudar a Marilla. Anne vai começar a trabalhar como professora na escola de Avonlea, vai ali ter que lidar com crianças muito diferentes e vai ser um desafio muito grande. Além disso, ela e Marilla vão adotar um casal de gêmeos que eram filhos de uma amiga da Marilla que tem uma doença muito grave e morre. O menino é um pestinha, ele vai fazer travessuras que vão deixar as duas de cabelo em pé. E a menina, como diz a maravilhosa vizinha fofoqueira, a senhora Lind, ela é passada e engomada de tão certinha que ela é. E isso que eu tô falando é muito presente na narrativa, é uma narrativa super bem-humorada. Temos ali muitos episódios divertidíssimos que me fizeram rir alto. É um livro muito episódico e por isso mesmo eu comecei amando, falando, ai, vai ser 5 estrelas com certeza. E ele me perdeu um pouquinho, porque eu achei que os episódios foram ficando mais alongados e, não sei, menos divertidos, menos engraçados mesmo. Por isso ele me perdeu um pouquinho, mas ainda assim uma leitura que aqueceu meu coração. Sou apaixonada por essa personagem, por essa ruivinha que adora imaginar, que adora ler, que adora contar histórias, que, bom, fala sem parar. Agora que ela tá ficando mais velha, ela fala menos, mas ainda em certos momentos ela tem um delírio verbal ali louco e começa a tagarelar. E me identifico, não vou negar. Tenho essa tendência desde pequena de dar uma tagarelada. E então é um livro que eu super recomendo. Eu
Eu acho que os dois estão no mesmo nível, mas talvez eu goste mais do primeiro por ter me apresentado a esses personagens tão peculiares e cativantes. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comprar pelo meu link da Amazon se se interessaram por algum desses livros. E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram para mais conteúdo. Deem um like, gente, não esqueçam do like. Toda vez eu esqueço de pedir e vocês esquecem de dar o like também porque eu não pedi. Mas enfim, like pra mim, por favor, e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo.